Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Biologia, é a nossa aula de número 12 e o tema da aula de hoje é Botânica e Noções Gerais. Pessoal, na aula de hoje nós iremos falar das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são as principais classes de plantas. As briófitas são plantas de pequeno porte representadas na natureza principalmente pelos musgos. Os musgos possuem rizóide, cauloide e filóides e são desprovidos de vasos condutores de seiva, o que justifica o seu porte físico reduzido. Como não produzem flores, a reprodução das briófitas é dependente da água existente no meio. Então aqui nós temos o principal exemplo de briófitas, que seria o musgo. Pessoal, então nós temos aqui o rizóide, que teria a função semelhante à raiz, né, que é captação de água e nutrientes. Aqui nós temos o cauloide, que teria a função semelhante do caule, né, que é de sustentação. E aqui nós temos o filóide, que teria a função semelhante à das folhas, que seria a captação de luz para a realização da fotossíntese. Aqui nós temos a haste e aqui nós temos a cápsula que vai eliminar os esporos. As pteridófitas. As pteridófitas são plantas consideradas mais evoluídas que as briófitas, pois, ao contrário destas, já possuem vasos condutores de seiva. Então, aí a gente tem que as briófitas não podem ser muito grandes, porque elas têm uma limitação de tamanho pelo fato de não possuírem vasos condutores. No caso das pteridófitas, elas conseguem ter um tamanho maior por já possuírem vasos condutores. Os representantes mais conhecidos das pteridófitas são as samambaias e as avencas. Assim como as briófitas não produzem flores, tendo então seu processo reprodutivo dependente da água, beleza? Então, o que mais cai na prova é que as briófitas têm uma limitação de tamanho por não possuir vasos condutores, que as pteridófitas possuem vasos condutores e que a fecundação de ambas é dependente de água, beleza? Gimnospermas. As gimnospermas são representadas pelos pinheiros, sequoias e ciprestes. São plantas tipicamente terrestres e vivem preferencialmente em ambientes frios e temperados. As gimnospermas apresentam raízes, caules, folhas e são as primeiras plantas dentro da escala evolutiva a apresentarem flores e sementes. As gimnospermas não possuem o fruto envolvendo as sementes e por este motivo a denominação de gimnospermas. Gimno, nu, esperma, semente. Sementes nuas. Exemplo, pinheiro do Paraná, que seria a araucária. Então aqui nós temos o principal exemplo, né, das gimnospermas, que seria o pinheiro do Paraná. Angiospermas. As angiospermas possuem raízes, caules, folhas, flores, sementes e são os únicos vegetais a desenvolverem frutos. Por esse motivo, a denominação de angiospermas. Angium, bolsa, esperma, semente, ou seja, plantas com sementes no interior de uma bolsa, o fruto, como por exemplo, a laranjeira, o limoeiro, o abacateiro, o coqueiro, a jabuticabeira, etc. As angiospermas podem ser classificados de acordo com o número de cotilédones presentes na semente. Pessoal, então aqui nós temos um exemplo de angiospermas, beleza? Então aqui nós temos o caso aqui a flor, né? Com pedúnculo, sépala, osfera, óvulo, receptáculo ou cálice, ovário, estilete, estigma, antera, conectivo, filete e pétala. Pessoal, não precisa decorar isso daqui não, é só para ter uma noção geral, beleza? Já que isso daqui vocês vão ver mais detalhado no ensino médio. Então agora o importante é saber o seguinte, o importante é saber que as
gimnospermas foi a primeira classe a apresentar semente e que as angiospermas foi a primeira classe a apresentar frutos. Classificação das angiospermas. Então, as angiospermas podem ser classificadas em monocotiledôneas, ou seja, são as sementes com apenas um cotilédone, possuem flores trímeras, folhas com nervuras paralelas, raízes axiais ou pivotantes e feixes libero-lenhosos do caule difuso, beleza? Como exemplo, nós temos o milho, o arroz, o trigo, entre outros. E as dicotiledôneas, que são as sementes com 2 cotilédones, beleza? Possuem flores pentâmeras ou tetrâmeras. Pentâmeras são com 5 pétalas, ou tetrâmeras são aquelas com 4 pétalas. A folha com nervuras ramificadas, as raízes fasciculares ou cabeleiras, feixes libero-lenhosos do caule organizado, beleza? Então aqui já tem uma organização dos feixes nas dicotiledôneas, enquanto que nas monocotiledôneas não há uma organização dos feixes, beleza? Eles são difusos. Aqui como exemplos das dicotiledôneas nós temos o feijão, o amendoim, a soja e a ervilha, entre outros. Exercícios. 1. As briófitas são plantas que geralmente não atingem grandes alturas. Essa característica é determinada principalmente pelo fato de que A. As briófitas não apresentam vasos condutores, beleza? Então melhor alternativa A. 2. Na passagem evolutiva de plantas aquáticas, algas verdes, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo briófitas, uma dessas características é o surgimento de rizoides que assumiram as funções de absorção e fixação. Então, melhor alternativa D. 3. Com relação ao ciclo reprodutivo das briófitas e pteridófitas, pode-se dizer que em ambas é necessário água do meio para ocorrer a fecundação. Então, melhor alternativa D. 4. São vegetais que apresentam estruturas chamadas rizoides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à condução de água e dos sais minerais para o corpo da planta. Apresentam sempre pequeno porte em decorrência da falta de um sistema vascular. Nenhum dos seus representantes é encontrado no meio marinho. O texto acima se aplica a um estudo das briófitas. Melhor alternativa C. 5. Assinale a alternativa errada. A. Os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar 3 partes: raiz, caule e folhas. Verdadeiro. B. Diversas pteridófitas são epífitas, isto é, vivem sobre as outras plantas sem parasitá-las. Verdadeiro. C. As pteridófitas são plantas avasculares que não formam sementes. Então aqui está errada, que nós sabemos que as pteridófitas são plantas vasculares. D. Os esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas esporângios. Verdadeiro. E. Os soros encontrados nas folhas das pteridófitas contêm um conjunto de esporângios. Esses soros são protegidos por uma membrana chamada de indúsio. Pessoal, então o que é importante lembrar seria o seguinte, né? Que as briófitas não têm vasos condutores, né? Por isso são avasculares e por isso possuem pequeno tamanho. Que as pteridófitas possuem vasos condutores, por isso elas conseguem ter um tamanho maior. E que ambas dependem da água para fecundação, beleza? O restante, pessoal, esses esporófitos das pteridófitas, o restante não é importante.
O importante de briófitas e pteridófitas é lembrar disso. O restante vocês vão ver no ensino médio. 6. No curso da evolução dos vegetais, a presença de vasos condutores de seiva foi inicialmente observada em pteridófitas, beleza? 7. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como a dependência de água para a reprodução. Melhor alternativa, alternativa B. 8. Responder à questão com base nas afirmativas a seguir sobre as plantas pteridófitas. São o grupo mais antigo de plantas vasculares, verdadeiro. Possuem caule chamado de rizoma e folhas normalmente divididas em folíolos, verdadeiro. Suas minúsculas flores podem ser vistas apenas com o auxílio de uma lupa. Então aqui está errado. A primeira classe de plantas a apresentar flores e sementes são as gimnospermas, e a primeira classe a apresentar frutos são as angiospermas, beleza? Então 3 está errada. Sua reprodução envolve a produção de esporos, verdadeiro. Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas as da alternativa C. 1, 2 e 4 são verdadeiras. 9. As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. A. Vasos condutores de seiva, verdadeiro. B. Folhas, verdadeiro. C. Caules, verdadeiro. D. Raiz, verdadeiros. Pessoal, então aí a gente tem uma certa discussão, né? Em alguns lugares vocês vão encontrar que as gimnospermas não apresentam flores, em outro vocês vão encontrar que as gimnospermas possuem flores, beleza? Então sempre que uma questão assim apresentar se as gimnospermas têm flores ou não, e a restante das alternativas vocês saberem que estão certas, então fica meio que provavelmente a questão talvez não tenha sido muito feliz, né? E provavelmente a alternativa vai ser flores, beleza? Já que alguns consideram que as flores surgiram apenas nas angiospermas e não nas gimnospermas. E outros consideram que as flores surgiram primeiro nas gimnospermas do que nas angiospermas, beleza? Então aí, alternativa da questão, alternativa E. 10. Dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Sementes, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa C. 11. Considere as características relacionadas abaixo. 1. Grãos de pólen. 2. Sistema vascular. 3. Sementes. 4. Fruto. São características comuns às gimnospermas e angiospermas 1, 2 e 3, já que ambas possuem grãos de pólen, ambas possuem sistema vascular, ambas possuem sementes. Já o fruto só existe na angiosperma e não na gimnosperma. Então, melhor alternativa, alternativa D. 1, 2 e 3 estão corretas. 12. As únicas plantas que formam sementes em um estágio de sua vida são gimnospermas e angiospermas. Melhor alternativa, alternativa A. 13. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação, teríamos grandes problemas como a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização.
que é o caso das angiospermas, como as árvores frutíferas, beleza? Pessoal, então lembrando aqui que para a polinização as angiospermas dependem principalmente de insetos e de pequenos animais, beleza? Já as gimnospermas, elas dependem principalmente do vento, beleza? Então nós temos aí que é o vento que vai levar o gameta masculino a se encontrar com o gameta feminino, beleza? Então aqui a melhor alternativa, a alternativa E. Exercício 14. Na figura a seguir estão esquematizadas uma semente e uma folha. Sementes e folhas com essas características são encontradas em dicotiledôneas, beleza? Angiosperma dicotiledônea. Então aqui nós temos 2 cotilédones e nós temos aqui que a folha possui nervura ramificada. 15. Monocotiledôneas e dicotiledôneas podem geralmente ser diferenciadas. 1. Pelo tipo de clima no qual se desenvolvem. Errado. 2. Pelas características das folhas, dos caules e das raízes. Verdadeiro. 3. Pelas estruturas das sementes. Verdadeiro. Então, a melhor alternativa, a alternativa D. Apenas 2 e 3 são verdadeiras. 16. Um estudante coletou uma linda flor e perguntou ao seu professor que característica poderia sugerir que se tratava de uma monocotiledônea. Marque a alternativa que indique a resposta correta do professor. Flores de monocotiledôneas geralmente são trímeras, então melhor alternativa, alternativa B. Lembrando que as flores das dicotiledôneas geralmente são tetrâmeras ou pentâmeras, com 4 ou 5 pétalas, enquanto das monocotiledôneas são trímeras, ou seja, com 3 pétalas. 17. As figuras a seguir mostram características morfológicas que diferenciam as classes de angiospermas. Com base em seus conhecimentos e nas figuras, é correto afirmar que. Então, nós temos que A, D e E são monocotiledôneas e B, C e F são características das dicotiledôneas. Então, em A, nós temos as folhas com nervuras paralelas. Em D, nós temos que os feixes líbero-lenhosos do caule não são organizados. Em E, nós temos flores trímeras ou seus múltiplos, né, que seriam 3 e no caso aqui 6 e assim por diante. E aqui nós temos as dicotiledôneas, né, em que nós temos a folha aqui com as nervuras ramificadas. Nós temos aqui os feixes líbero-lenhosos organizados. E aqui nós temos as flores tetrâmeras ou pentâmeras. Então, melhor alternativa A. 18. Observe as estruturas vegetais mostradas na figura a seguir. Identifique os números das figuras correspondentes aos vegetais monocotiledôneos. Então, as monocotiledôneas são 1, 3 e 6, beleza? Em que em 1 nós temos as flores trímeras, né, com 3 pétalas. Em 3 nós temos as folhas com nervuras paralelas. E em 6 nós temos as raízes axiais ou pivotantes, beleza? Enquanto que na 2, 4 e 5 nós temos características das dicotiledôneas, ou seja, flores tetrâmeras ou pentâmeras, né? Tetrâmeras com 4 pétalas, pentâmeras com 5 pétalas. Nós temos a folha com nervuras ramificadas. E aqui nós temos a raiz fascicular ou cabeleiras, beleza? Essa daí seria a resposta. 1, 3 e 6 monocotiledôneas. 19. As plantas são adaptadas para a busca de maior eficiência nos processos metabólicos. Associe as duas colunas que tratam dessas adaptações. Coluna 1 e de suas consequências. Coluna 2. Coluna 1.
presença na raiz de uma região pilífera e de uma zona de ramificações. 2. Folha de aspecto laminar, planas e achatadas. 3. Existência de grandes espaços intercelulares, como ocorre no tecido lacunoso. 4. Nervuras muito ramificadas em contato direto com as células. Coluna 2. A. Garantia de bom suprimento de água e carboidrato às células. Então aqui seria 4. Nervuras muito ramificadas em contato direto com as células. B. Ampliação da superfície de absorção de água e de sais minerais e maior fixação, beleza? Então essas características aqui são das raízes, né? Então, 1B, presença na raiz de uma região pilífera e de uma zona de ramificações. C. Maior eficiência na circulação de gases, facilitando sua absorção. Seria 3. Existência de grandes espaços intercelulares, como ocorre no tecido lacunoso. D. Maior eficiência na captação de energia luminosa. Seria 2. Folha de aspecto laminar, planas e achatadas, beleza? Então nós temos que quem capta a energia luminosa para a realização da fotossíntese seria a folha, beleza? Então melhor alternativa, alternativa C. Exercício 20. Considere no esquema a seguir as características de determinados grupos vegetais. Assinale a alternativa cujos grupos vegetais estão representados respectivamente pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Então nós temos aqui as plantas avasculares, então seria aqui as briófitas. Depois nós temos as vasculares sem sementes, né, que seriam as pteridófitas. Então aqui a gente já sabe que a melhor alternativa é a alternativa C. Então aqui nós temos com sementes sem frutos são as gimnospermas, e com sementes e com frutos seriam as angiospermas. Então, melhor alternativa, alternativa C. Exercício 21. Relacione os grupos da coluna 1 com as características da coluna 2. Coluna 1. Algas, 2. Fungos, 3. Briófitas, 4. Pteridófitas, 5. Gimnospermas e 6. Angiospermas. Coluna 2. Organismos vasculares, sem flores e sementes. Então aqui nós temos um exemplo de pteridófitas, já que eles possuem vasos, mas não possuem flores nem sementes. Organismos avasculares, com fase gametofítica mais desenvolvida e duradoura do que a esporofítica. Então aqui seriam as briófitas, né, já que não tem vasos condutores. Organismos que apresentam tubo polínico, vasos condutores e frutos. Se possuem frutos, são as angiospermas. Organismos autótrofos, unicelulares ou multicelulares, sem tecidos ou órgãos diferenciados. Se é autótrofo, são as algas, beleza? Dentre os numerados. Organismos sem clorofila, importantes na decomposição de animais e vegetais mortos. Então aqui seria os fungos. Organismos que apresentam sementes expostas nuas, seriam as gimnospermas. Então nós temos aqui que a melhor alternativa seria a alternativa E, beleza? 4, 3, 6, 1, 2 e 5. Exercício 22. Relacione a primeira coluna com a segunda. 1. Briófitas, 2. Pteridófitas, 3. Gimnospermas e 4. Angiospermas. Primeiras, traqueófitas, né, que seriam presença de vasos condutores. Então aqui seria pteridófitas, sem tecidos condutores de pequeno porte, vivendo em lugares úmidos. Seriam as briófitas. Apresentam fruto e são independentes da água para a reprodução. Então aqui seriam as angiospermas, beleza? Apresenta fruto, angiospermas. São as primeiras a apresentarem semente, seriam as gimnospermas. Então a melhor sequência seria
2, 1, 4 e 3. Seria a alternativa B, a alternativa da questão. 23. O cladograma ao lado representa a evolução das algas e das plantas. De acordo com a ilustração sobre as características dos principais grupos de plantas, é correto afirmar exceto. Pessoal, então aqui nós temos um resumo da aula, né? Então aqui nós temos as briófitas sem vasos condutores. Depois, com o surgimento dos vasos condutores, nós temos as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. Depois, com a formação de semente, nós temos as gimnospermas e as angiospermas. E depois, com flor e fruto, nós temos as angiospermas. Pessoal, só lembrando que para alguns autores, a flor também existe nas gimnospermas, beleza? A. As pteridófitas são plantas vasculares e sem sementes, verdadeiro. B. As algas são classificadas como plantas aquáticas avasculares, errado. As algas pertencem ao reino protista. C. As briófitas são plantas pequenas avasculares que vivem em ambientes úmidos, verdadeiro. D. A presença de sementes é uma inovação evolutiva das gimnospermas em relação às pteridófitas, verdadeiro. E as angiospermas apresentam como característica evolutiva em relação às gimnospermas, as flores e os frutos, verdadeiro. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 24. Em relação à colonização do ambiente terrestre, é possível traçar um paralelo entre um certo grupo de plantas e um certo grupo de vertebrados, ambos com representantes atuais. Esses dois grupos desenvolveram pela primeira vez estratégias que possibilitaram a sua independência do meio aquático para a reprodução. A que grupos o texto se refere? Às gimnospermas e aos répteis, beleza? Melhor alternativa, alternativa A. A gimnosperma seria a semente e os répteis seria o ovo com a casca, entre outras características. 25. Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Coluna 1. Briófita. 2. Pteridófita. 3. Gimnosperma. E 4. Angiosperma. Então aqui nós temos o cipreste, que é uma gimnosperma. O musgo, que é uma briófita. A avenca, que é uma pteridófita. Rosa, gimnosperma, já que tem flor, né? Milho é uma gimnosperma, que a gente tinha visto que é uma monocotiledônia. Samambaia é uma pteridófita, que a gente já tinha visto, e com isso a gente já consegue acertar que é a alternativa C. Acerola é uma angiosperma e capim também é uma angiosperma. Então, melhor alternativa, alternativa C. Pessoal, então esse exercício 26 aqui é um exercício mais atitude e curiosidade, mas que pode cair na prova de vocês, beleza? Então vamos lá. Um aluno de uma escola de ensino médio recebeu de seu professor de biologia uma lista de diversos vegetais considerados comestíveis. O aluno elaborou um quadro onde, com o sinal X, indicou o órgão da planta utilizado como principal alimento. Após a análise do quadro, o professor informou ao aluno que ele havia cometido 4 erros. Indique os 4 erros cometidos pelo aluno e identifique os verdadeiros órgãos a que pertencem os vegetais assinalados erradamente. Então aqui nós temos, que, vamos lá, os erros cometidos seria batata inglesa, já que ela não é uma raiz. Mandioca, já que ele não é um caule. 3. Maçã, já que ela não é um fruto. E cebola, já que ela não é uma raiz, beleza? Então, quais que seriam as correções? A batata inglesa é um caule. A mandioca é uma raiz. A maçã é um pseudofruto. E a cebola é um caule, beleza? Então, aqui nós temos que a azeitona é um fruto, tomate é um fruto, manga é um fruto, a pera é um pseudofruto
A cenoura é uma raiz. O moranguinho é um pseudofruto e o pepino é um fruto, beleza? Então isso daí é mais a título de curiosidade, beleza? Então nós temos que os frutos são estruturas resultantes do amadurecimento do ovário e que surgem após a fecundação, e pseudofruto é a estrutura carnosa que não se origina do ovário da flor, mas de outras partes florais, beleza? Então aí é a diferença entre fruto e pseudofruto. Exercício 27. As flores das plantas, além de chamarem a atenção devido à sua beleza e colorido, são importantes órgãos reprodutivos. Considerando este assunto, observe a flor abaixo e aponte a alternativa que ordena corretamente suas estruturas. Então nós temos aqui 1. Antera, 2. Pólen, 3. Estigma, 4. Ovário, 5. Pétala, 6. Sépala, 7. Óvulo e 8. Estame. Pessoal, então vamos ver detalhadamente cada um deles. Então esse 8 aqui seria o estame. O conjunto de estame é o androceu, que seria a parte masculina da flor. Cada estame é formado por um filete, né, que seria essa parte aqui, e pela antera, que seria o número 1, beleza? E no 1 aqui, na antera, são produzidos os grãos de pólen, que seria esse 2 aqui. Pessoal, nós temos aqui o 3 aqui, que é o estigma. Esse daqui seria o estilete. E esse daqui seria o ovário, beleza? Essa daqui seria a parte feminina da planta, que seria o gineceu. É formado por um conjunto de folhas modificadas, chamadas carpelos, constituindo a parte feminina da flor. Cada carpelo apresenta as seguintes partes: o estigma, o número 3, o estilete, que seria essa parte aqui, e o ovário, beleza? O ovário, que seria o 4, é a parte mais dilatada que fica na base do carpelo. Nele são produzidos os óvulos, onde se desenvolvem gametas femininos chamados oosfera, beleza? Pessoal, quando o fruto se desenvolve a partir do ovário, chamamos de fruto verdadeiro. Se ele se originar de outras partes da flor, nós chamamos de pseudofruto, beleza? Só lembrando a questão anterior. Nós temos que no estigma aqui, que é a parte superior do carpelo, que normalmente produz uma substância pegajosa que segura os grãos de pólen que aí caem, beleza? Aí o grão de pólen cai aqui e ele entra e fecunda o óvulo, beleza? O estilete é o tubo que liga o estigma ao ovário, beleza? Então aqui o estigma é o 3, entre o estigma e o ovário, que é o número 4, nós temos o estilete. Pessoal, então no 5 aqui nós temos a pétala, né, que é a parte mais vistosa da flor. O conjunto de pétalas é chamado de corola. As cores das pétalas são importantes para atrair os agentes polinizadores. Na corola de muitas flores é produzido néctar, substância rica em açúcar, que serve de alimento para insetos, pássaros e outros animais. Então nós temos que o néctar irá atrair pequenos animais e insetos, que irá ajudar na polinização. Pessoal, nós temos os 6, que são as sépalas, que são estruturas foliáceas, normalmente menores e mais consistente do que as pétalas, e na maior parte dos casos tem a função primordial de proteger o botão floral, fechando-se sobre estes antes da antese. O conjunto de sépalas de uma flor é conhecido como cálice, beleza? Então aqui a melhor alternativa é a alternativa A, e acabamos fazendo um resumo de cada componente da flor. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.